Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são agulha de crochê número 8 ou a 4,5 milímetros, uma agulha de crochê mais grossinha. Nós vamos utilizar agulha de tapeçaria. Nós vamos utilizar 1,60 m de lastex. O lastex pode ser qualquer cor, porque ele vai ser aplicado por dentro do trabalho, então ele não vai aparecer. Caso você não tenha o lastex da cor do fio, você pode aplicar lastex de qualquer cor. Vai ficar por dentro, não vai aparecer no trabalho. 1,60 m de lastex e 3 novelos de 100 gramas cada de lã 100% acrílico, uma lã mais grossinha. Nós vamos fazer na cor marrom. Cada novelo ele tem 180 metros, então nós vamos utilizar 3 novelos de 100 gramas com 180 metros cada. Pode ser que sobre um pouquinho do terceiro novelo, mas o interessante é que você tenha os 3 novelos em mãos. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 79 correntinhas, como nós já fizemos aqui. Então, 79 correntinhas é para a medida do cão que nós estamos fazendo. Se você for fazer e quiser diminuir para o seu cãozinho ou aumentar, você vai medir a circunferência da parte mais larga na barriguinha dele. Mediu a circunferência, faz as correntinhas e vê até atingir os centímetros que você mediu da circunferência da barriguinha dele. Aí você pode tanto para diminuir quanto para aumentar. No caso do ponto que nós vamos fazer, o ponto ele é feito de 3 em 3 o aumento e depois você soma as duas correntinhas que são para o meio ponto alto da lateral. Então, nós começamos com meio ponto alto a carreira deste ponto sexto e terminamos com meio ponto alto. Então, você vai sempre somar as correntinhas, tem que dar de 3 em 3 e depois a quantidade que deu, você soma mais 2 pontos para fazer o ponto sexta. Então, essa é a noção que você tem que ter para fazer o aumento ou diminuição. Nós começamos da parte de trás, fizemos as 79 correntinhas e agora nós vamos fechar em círculo essas correntinhas. Ó. Então, você vai virar as correntinhas para o lado direito para ela não ficar torcida. Ó. E você vai fechar com ponto baixíssimo. Vai formar o círculo inicial. Fechadas as correntinhas em círculo, agora você vai subir 3 correntinhas e você vai fazer essa carreira toda em pontos altos. Ó. Então, em cada correntinha da base, você vai fazer um ponto alto. Vai ficando desse jeito. Depois que você trabalhar toda a carreira de pontos altos, ó, o seu círculo ele já vai ficar dessa forma. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Você vai subir 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. E você vai começar a trabalhar o ponto sexta. Então, o ponto sexta, quando nós trabalhamos uma peça sem ser tubular, no caso só retinha, ela tem um meio ponto alto no começo e um no final. Neste caso, nós só vamos ter sempre no início, que são as 2 correntinhas, porque no final nós fechamos direto com o ponto sexta. Então, você fez as 2 correntinhas, agora a primeira carreira você vai trabalhar começando o ponto, pegando pela frente da carreira. Então, você faz 3 pontos altos pegos pela frente. E o terceiro. Em seguida, 3 pontos altos pegos por trás. Se você tiver dúvidas em relação ao ponto sexta, nós temos uma videoaula explicando só sobre o ponto. Mais detalhadamente, mais devagar,
Então, você pode esclarecer por lá também. Agora, você vai trabalhar o ponto cesta, ou seja, você vai intercalando 3 pontos altos pegos pela frente e 3 por trás, 3 pela frente, 3 por trás, até o final da carreira. Quando você estiver terminando essa carreira do ponto cesta, você vai terminar com 3 pontos altos pegos por trás da carreira e você vai fechar a carreira na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira do ponto cesta. Lembre-se que nós vamos intercalando de 2 em 2. 2 nós começamos pela frente e 2 por trás. Neste caso aqui, nós começamos, já temos essas 2 pela frente. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas e começar a próxima pegando por trás do ponto. Então, agora você vai trabalhar pegando por trás do ponto, ó. Os 3 próximos você pega pela frente. E o terceiro. No seguinte, você vai pegando agora por trás, 3 pontos altos pegos por trás. E no seguinte, pela frente. Então, agora você vai intercalando, ou seja, como nós tínhamos 2 carreiras aqui que já tinham sido começadas pela frente, a próxima nós começamos por trás. E a seguinte nós também vamos começar por trás. Então, agora é só você seguir a sequência do ponto cesta. Nós vamos trabalhar aqui nesta peça aproximadamente 40 centímetros de ponto cesta, até atingir as patinhas da frente do cãozinho. No nosso caso, que é para um cãozinho de 8 meses da raça Boxer. Porém, se você for fazer para o seu cãozinho e ele for menor, tiver um comprimento menor, você trabalha a medida em centímetros até atingir as patinhas da frente. Note que essa parte, ela vai quase sobre as patinhas de trás. Ela começa das patinhas de trás para frente e vai até as patinhas da frente, onde depois nós vamos fazer as cavas para poder colocar as patinhas. Então, se o comprimento do seu cachorrinho for menor, você faz essa parte menor que 40 centímetros só até chegar nas patinhas da frente do seu cãozinho. Então, trabalhe agora o ponto cesta. Trabalhado o comprimento desejado, que no nosso caso foi 38 centímetros, como você pode observar aqui, agora nós vamos fazer a divisão para as cavas. Então, quando você vai fazer as cavas, primeiro você tem que medir a distância de uma patinha a outra do cão. Então, no nosso caso, nós temos 15 centímetros de distância, ó, entre uma patinha e outra. Então, o que nós vamos fazer? Como nós queremos deixar a parte onde nós emendamos a carreira para baixo do corpinho do cão, nós vamos fazer o seguinte: a distância entre cada patinha, entre uma patinha e outra, no meio, no peitinho do cão, é 15 centímetros. Nós vamos trabalhar 7,5 centímetros ao começar a nossa próxima carreira e vamos deixar os outros trabalhados 7,5 centímetros quando nós estivermos terminando. Assim, a parte do peitinho fica para baixo, a costura, aqui a emenda da carreira, para não aparecer. E aqui nós trabalhamos as cavinhas para os buraquinhos ou as correntinhas para nossa cava. Então, agora nós vamos começar trabalhando a nossa primeira parte da primeira cava. Então, nós vamos trabalhar 7,5 centímetros, depois nós vamos deixar 15 centímetros sem trabalhar, fazendo só uma correntinha para pular e deixar aquele buraquinho para fazer a parte da primeira cava. Então, nós vamos fazer o seguinte: os nossos 7,5 centímetros são os 3 primeiros grupos de ponto cesta da nossa carreira. Então, nós continuamos trabalhando normalmente. Aqui nós trabalhamos 2 carreiras começando pela frente
Então, agora nós vamos começar a próxima por trás, normalmente, fazendo o ponto cesta, só que trabalhando só os 3 primeiros grupos da carreira. Então, trabalhamos o primeiro grupo por trás, agora trabalhamos o segundo grupo pela frente, porque nós estamos invertendo agora nessa carreira a posição do relevo. E vamos trabalhar o terceiro grupo. Depois dos nossos 15 centímetros para a cava, que é a circunferência da patinha do nosso cão, nós vamos fazer as correntinhas. Então, nós fizemos aqui os 3 primeiros grupos do ponto cesta. Nós vamos agora pular os próximos 5, 1, 2, 3, 4, 5, que dão exatamente os 15 centímetros que nós queremos deixar para a patinha, para a parte da cava. Então, como nós temos aqui 5 grupos de ponto cesta e na próxima carreira nós queremos continuar eles retinhos, trabalhando normalmente, nós vamos fazer, sabendo que cada grupo ocupa 3 pontos, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 grupos, vezes 3 pontos, nós temos que ter 15 correntinhas para depois, na próxima carreira, continuar fazendo os grupos normalmente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 15 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 grupos, ó, pulamos 5 grupos do ponto cesta. Veja que se nessa carreira nós estamos invertendo, ó, onde foi ponto alto em relevo pego pela frente, agora nós estamos trabalhando por trás. Então, nós vamos lá naquele próximo grupo que nós vamos trabalhar, pulando 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos nesse próximo grupo. Como a base é pega pela frente e nós estamos invertendo, então agora nós vamos trabalhar pegando por trás. Ó. O buraquinho para a cava, ele já fica pronto. E quando nós viermos trabalhando depois da próxima carreira, nós vamos continuar trabalhando normal o ponto cesta sobre essas correntinhas, acompanhando o que a gente for intercalando os grupos do começo. Ó. Se a próxima carreira no começo nós estivermos trabalhando por trás, depois aqui nós trabalhamos pela frente, por trás, pela frente, como se essa base de correntinhas fosse a própria base de ponto cesta. Então, agora você vai continuar a carreira trabalhando 10 grupos de ponto cesta normalmente. Ó. Veja que nós estamos invertendo, então esse grupo é por trás, porque o grupo da base está pela frente. E no próximo, que está por trás, nós fazemos agora este grupo pela frente. Você vai trabalhar 10 grupos agora, ou 30 centímetros, que é a parte que vai ficar em cima, nas costas do cão. Então, trabalhamos 2, você trabalha agora mais 8. Observe que depois de você fazer as correntinhas e trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos do ponto cesta, vão sobrar na sua carreira 8 grupos do ponto cesta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa, você trabalhou 3 no início e pulou 5, então agora você vai pular 5 e trabalhar os últimos 3 para fechar a carreira. Só inverte, mas continua sendo a mesma quantidade. Então, aqui nós continuamos fazendo as 15 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulamos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ó. 5 grupos do ponto cesta. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, nós trabalhamos já pegando pela frente, porque nós estamos invertendo.
Então, pegamos os 3 pontos do grupo da base pela frente. Ó, e terminamos trabalhando os 2 últimos que restam aqui para fechar a carreira. Então, esse foi pela frente, a base agora nós temos pela frente, então nós vamos trabalhar por trás, porque nós estamos invertendo a posição do relevo nessa carreira. E fazemos agora a próxima, pegando pela frente. E agora nós já podemos fechar a nossa carreira na segunda correntinha daquelas 2 que nós subimos no início. Então, se você observar aqui agora, ó, as cavas, elas já ficaram aqui para a parte de baixo, ó, onde fica a emenda da carreira. Então, aqui você vê melhor, ó, as cavas, elas ficaram dessa forma. E agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira para o ponto sexta. Agora, para nós trabalharmos a próxima carreira de ponto sexta, você vai notar que aqui sobre as correntinhas, nós vamos ter que fazer pontos altos apenas, como nós fizemos aqui no começo, porque você não tem como fazer ponto em relevo já nas correntinhas. Você tem que ter a base de ponto alto sempre, para depois você fazer o ponto relevo. Então, aqui, onde for o ponto sexta na base, nós fazemos normalmente. Veja que nós começamos apenas uma carreira por trás, nós vamos fazer a segunda também pegando por trás, começando por trás com o primeiro grupo. Então, nós fazemos aqui 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Agora é só seguir a sequência. Os próximos 3 é pela frente. 2. 3. Os próximos 3 por trás. 1, 2, 3. Sobre as correntinhas, sobre as 15 correntinhas, você deve fazer agora 15 pontos altos normalmente. Ó, então, dentro das correntinhas, não é dentro do círculo, é dentro da correntinha mesmo, você vai fazer os 15 pontos altos. Ó, sobre as 15 correntinhas, faça os 15 pontos altos. Feitos os 15 pontos altos, agora você tem no próximo grupo de pontos em relevo, 3 pontos altos, pegos por trás. Então, como nós estamos seguindo, acompanhando a sequência, então nós vamos fazer 3 pontos altos em relevo, também pegos por trás do ponto. E agora é só você continuar acompanhando os grupos do ponto sexta, até chegar lá na outra cava, onde você vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar nas correntinhas, você vai trabalhar aqui os 15 pontos altos e depois você vai terminar acompanhando os grupos da base até fechar a carreira. Então, a parte da cava ela é feita dessa forma. Aqui você trabalha normalmente a parte das costas. Chegou na cava, faz os 15 pontos altos, depois termina com aqueles 3 grupos do ponto sexta. Quando você terminar a carreira, ela vai ficar dessa forma. Observe que aqui é a parte do peitinho do cão, aqui é onde vão as partes das cavas, ó. E aqui é a parte de cima da roupinha. Então, agora nós vamos ter que trabalhar mais 6 carreiras de ponto sexta, sem diminuir ainda. Mais 6 carreiras, depois nós vamos já iniciar algumas diminuições para afunilar na parte do pescocinho. Então, como nós tínhamos começado essas 2 carreiras anteriores pela parte de trás,
Agora nós temos que começar pela parte da frente. Então, se nós vamos trabalhar 6 carreiras, nós vamos trabalhar agora 2 pegando o início pela frente, 2 começando por trás e 2 começando pela frente. Nós vamos ensinar você como trabalhar agora sobre essa base de pontos altos para seguir a sequência. Depois você continua trabalhando até atingir as 6 carreiras que nós temos ainda que trabalhar de ponto sexta sem diminuir. Então, subimos as 2 correntinhas, iniciamos agora pela frente da carreira, 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Três pontos altos em relevo pegos por trás. Três pontos altos em relevo pegos pela frente. E agora nós já chegamos aqui na nossa base de pontos altos. É só continuar a sequência. Se você pegou esses pontos pela frente, os 3 anteriores, agora você vai trabalhar 3 pontos altos em relevo pegos por trás do ponto. Você vai continuar a sequência que você estava fazendo sobre essa base de pontos altos, ó. Por trás, agora 3 pela frente. Três por trás. Nós vamos fazer aqui só mais rapidinho para você ver como fica e como dá certinho lá com o outro grupo de pontos altos em relevo que já estão prontos a outra base. 3 por trás, 3 pela frente. Só acelerando um pouquinho para você ver o resultado e você depois faz para outra cava a mesma coisa. 3 por trás. Ó. Agora você vai trabalhar 3 pela frente. Veja que nós estamos desencontrando, porque aqui na base nós temos o ponto pego por trás. Então, dá certinho agora para você pegar pela frente do ponto. 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. E agora você segue a sequência, 3 por trás, 3 pela frente, 3 por trás. Observe que nós ficamos com o ponto sexta certinho, continuando como se tivesse continuado dessa base aqui. Só que ficou o espacinho para cava. Então, agora você vai terminar essa carreira. Na outra parte, na outra base de pontos altos da outra cava, você continua a sequência do ponto sexta normalmente sobre ela. Termina a carreira. E você vai trabalhar depois mais 5 carreiras para completar essas carreiras sem diminuição. Depois que nós trabalhamos as 7 carreiras no total aqui após o espacinho da cava, nós vamos fazer algumas diminuições entre as cavas. A parte do peitinho aqui nós vamos diminuir para a parte do pescoço. O que nós vamos fazer então? Nós vamos subir 2 correntinhas. E nós vamos fechar os grupos juntos, ou seja, aqui nós já tivemos as 2 carreiras começando pela frente. Então, a próxima nós teremos que começar por trás. Você vai fazer este ponto alto em relevo pego por trás pela metade. Quando você puxa a laçada, você pega outra laçadinha do novelo e tira 2 pontos, deixando 2 pontos na sua agulha. Novamente para o próximo. Pega o ponto alto em relevo pego por trás, com outra laçada, tira apenas 2 pontos. Você fica com 3 laçadinhas na agulha. Pega a laçada e faz aqui o terceiro ponto pego por trás, também fechando pela metade, ou seja, tirando apenas 2 laçadas. Quando você ficar com 4 laçadinhas na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Agora nós vamos para o próximo. O próximo nós temos, como nós estamos invertendo, e aqui então a base é pego por trás, nós vamos fazer os pontos em relevo pegos pela frente. Mesma coisa, você pega a laçada, puxa, com outra laçadinha, tira apenas 2 pontos.
fica com 2 na agulha. Pega a laçadinha, ponto alto em relevo pego pela frente, com uma laçada tira apenas 2 pontos, fica agora com 3 laçadas na sua agulha. Pega a laçadinha, próximo ponto alto em relevo pego pela frente, pega uma laçada e tiro 2 pontos. Quando você fica com 4 pontos na agulha, você com outra laçada tira todos juntos de uma vez. Ó, note o que vai acontecendo, ele vai fazendo a diminuição. Então, nós vamos fazer isto, nesta primeira carreira, nós vamos fazer nesses 3 primeiros grupos, que não eram os grupos da cava, eram aqueles grupos da parte do peito. Depois você vai trabalhar normal a carreira e quando chegar nos 3 últimos, ó, não faz parte da cava, quando chega nos 3 últimos, você também faz essa diminuição. Então, ela é feita nos 3 primeiros e nos 3 últimos grupos. Agora, você vai trabalhar a carreira, diminuindo mais um grupo, depois trabalhando normalmente, até chegar aos 3 últimos para fazer a diminuição. Depois que você terminar essa primeira carreira com a diminuição, ó, você vai ver que essa parte ela já vai afunilando. Então, o que acontece agora? Aqui onde você diminuiu os 3 grupos, ficaram, ó, vamos subir aqui as 2 correntinhas para você visualizar melhor. Ficaram 1, 2, 3 correntes que são das diminuições anteriores. Essas 3 correntinhas aqui, 1, 2, 3. O que você vai fazer ali então? Você vai começar novamente fazendo o ponto alto, pegando por trás da carreira, como você tinha feito na carreira anterior. Só que você vai pegar os 3 grupos que você diminuiu na carreira anterior. Então, você pega todo o grupo e faz o ponto alto em relevo pego por trás, só que segurando na agulha, porque você vai fechar junto com os 2 próximos que você vai fazer. Pega a laçadinha, vem aqui nesse próximo grupo, faz um ponto alto em relevo pego por trás, pegando todo o grupo que você diminuiu, ó. Esse segundo grupo, puxa a laçadinha lá para trás e faz o ponto alto em relevo pela metade. Pega a laçadinha, vem para o próximo grupo, a mesma coisa. Ponto alto em relevo pego por trás, pego a laçadinha, puxo lá em cima, tiro 2 pontos. Quando eu tiver 4 pontos na agulha, eu tiro todos de uma vez. Ó, aqui você fez mais uma diminuição. Agora, você continua normalmente, pegando aqui o próximo grupo, 3 pontos altos em relevo pela frente. Ó. 1, 2, 3. E trabalha normalmente a carreira até chegar aqui no finalzinho, onde você tem aqueles 3 grupos que você diminuiu no final da carreira também. Você vai fazer a mesma coisa, vai pegar 1, 2 nas 3 correntinhas, pegando os grupos da base e fazendo a diminuição. Observe que com essa segunda diminuição, nós já ficamos com a parte do pescocinho ainda mais fechadinha. Só que agora nós temos que diminuir na parte de trás, porque a parte de trás ela ainda está um pouco larguinha e essa parte do pescoço precisa ser diminuída mais um pouquinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós subimos 2 correntinhas. Nós temos aquele grupo da carreira anterior que nós diminuímos, então nós vamos eliminar esse grupo. Aqui nós temos 2 carreiras onde nós temos os pontos altos em relevo pego pela frente. Agora, nós temos que inverter, ó. 2 carreiras pegas pela frente, então agora vamos começar aqui já direto nesse grupo, eliminando aquele da diminuição. Vamos começar pegando por trás, diretamente naquele grupo do ponto sexta, o grupo que está inteirinho, sem diminuição. Então, trabalhamos aqui por trás, agora pegamos pela frente, nos pontos de base que estão por trás. Nós vamos trabalhar 8 grupos e depois diminuir 4. Então, aqui nós já trabalhamos um grupo, 2 grupos, trabalhe agora mais 6. Depois que você trabalhar os 8 grupos, contando do início da carreira, você vai fazer a diminuição na parte que fica em cima das costas do cãozinho. Então, nós temos aqui 4 grupos que nós vamos fazer a diminuição.
O próximo grupo que nós vamos trabalhar pegando por trás, porque a base está pela frente. Nós já trabalhamos duas pela frente, agora estamos invertendo. Então, você vai trabalhar um ponto e vai fechar pela metade, segurando na agulha. Novamente, o segundo ponto pego por trás, fecha pela metade. O terceiro ponto pego por trás, fecha pela metade. Quando você tiver 4 laçadas na agulha, você fecha todos de uma vez. A mesma coisa para o próximo grupo. A base está pego por trás, então nós vamos fazer pego pela frente. Ó, fechamos o ponto pela metade. Fazemos o segundo, fechamos pela metade. Fazemos o terceiro, fechamos pela metade. E com outra laçada, tiramos todos os pontos da agulha. Fizemos aqui já 2 diminuições, vamos fazer mais 2. Próximo grupo, pego pela frente, então nós vamos pegar por trás essa carreira sobre este grupo, o segundo ponto alto, fechado pela metade, e o terceiro ponto alto, fechado pela metade. Com 4 laçadas na agulha, tiro com outra laçada todos os pontos de uma vez. E vamos agora para a quarta diminuição e última. Os pontos da base estão pegos por trás, então nós vamos pegar agora pela frente para fazer a diminuição. Sempre fechando os pontos pela metade, e quando você tiver 4 laçadinhas na agulha, você fecha todos os pontos de uma vez com outra laçada. Aqui nós já fizemos a diminuição da parte das costas. Agora você vai terminar de trabalhar os 8 grupos que restaram na carreira. Ó. Normalmente, trabalhando seus grupos do ponto sexta, até chegar ao final da sua carreira. Quando você chegar ao final da carreira, você também vai eliminar aquele grupo de diminuição da carreira anterior e vai fechar a carreira direto naquelas 2 correntinhas que você iniciou a carreira. Na segunda correntinha, se aproxima bem o ponto antes de fechar e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Então, a parte do pescocinho, ela já ficou com a diminuição. Ela já foi afunilando, ó. Ficou bem mais fechadinha, bem mais estreitinha. Para a próxima carreira agora, nós vamos trabalhar até chegar àquela diminuição dos 4 grupos na parte de trás, lá na parte de cima do cãozinho. Então, nós temos que iniciar também essa carreira agora pegando por trás. Nós vamos subir as 2 correntinhas, vamos iniciar a carreira com o grupo pegando por trás do ponto, por trás da carreira. Então, 3 pontos altos em relevo pego por trás. E agora é só você seguir a sequência, pego pela frente, pego por trás, até chegarmos àquela diminuição para eliminarmos os pontos. Quando você chegar naquele grupo de 3 pontos altos pegos pela frente, que antecede aqueles grupos diminuídos, os 4 grupos, você vai fazer o seguinte. Quando você for fazer o terceiro ponto alto pego pela frente, você vai pegar junto com o próximo grupo que você diminuiu, que seria o primeiro dos 4. Então, você vai pegar pela frente da carreira, pegando o ponto e pegando o grupo que você diminuiu anteriormente. Assim, nós já eliminamos um grupo. Agora, você vai trabalhar pegando o próximo grupo por trás e fazendo um ponto alto em relevo pego por trás. E no próximo grupo, você faz um ponto alto em relevo pego pela frente. Quando você for para o último grupo que foi diminuído e já terá os 3 pontos altos do próximo grupo para fazer, você pega agora por trás o grupo e o primeiro ponto alto daquele grupo seguinte. Ó, pega por trás da carreira e faz já o primeiro ponto do grupo, pegando o grupo que foi diminuído na carreira anterior. Depois você faz os outros 2 normalmente, pegando por trás
e continua a sua carreira, terminando todos os grupos agora sem diminuição até o final da carreira. Então, essa parte aqui você já reduziu. Depois, na próxima carreira, nós vamos pegar esses 2 pontos altos que ficaram sobrando, um com este grupo e o outro com este próximo grupo. Nós já eliminamos. Então, agora, termine o ponto sexta até o final da carreira. Terminando essa carreira de ponto sexta, você vai fechar com ponto baixíssimo. Você vai subir 2 correntinhas. E você vai trabalhar agora o ponto sexta até chegar naquela parte lá atrás, onde nós fizemos a diminuição na carreira anterior e ficaram aqueles 2 pontos que nós temos que eliminar agora, um com cada grupo que está do lado dos 2. Então, você vai trabalhar até chegar àquela diminuição, depois nós ensinamos você a eliminar aqueles 2 pontos que estão sobrando. Agora, você vai começar pela frente, porque você já fez 2 carreiras começando por trás. Então, agora você começa com 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Sempre seguindo a lógica do ponto sexta, mesmo tendo diminuições na carreira. E trabalhe até chegar àquela parte da diminuição. Quando você chegar à parte da diminuição, que é aquela parte que tem aqueles 2 pontinhos sobrando, no grupo anterior ao primeiro ponto que está sobrando, você está trabalhando pegando por trás do ponto, ó. Então, aqui nós pegamos pela frente, agora estamos pegando por trás. No terceiro ponto, você pega o do grupo e aquele primeiro que está sobrando. Trabalha por trás. Quando você for diminuir o próximo, você vai eliminar esse próximo ponto, você vai pegar ele com o primeiro ponto do grupo que está por vir. Então, você vai pegar pela frente da carreira, ó, nada de por trás, você tem que pegar pela frente e fazer o ponto alto do grupo pego pela frente. E os outros 2 para completar o grupo também pegos pela frente. Agora é só você continuar a carreira, veja que aqui já ficou completinha a carreira, 3 pontos altos em relevo pego por trás, 3 pegos pela frente, os grupos já ficaram uniformes, agora você termina a carreira de ponto sexta. Agora que você já está com a parte do pescocinho toda diminuída, já está com a circunferência correta, na nossa, só para você saber o diâmetro, só a parte reta, ela ficou com 20 centímetros, a parte do pescocinho. Então, agora, nós vamos trabalhar mais 5 carreiras de ponto sexta, começando a próxima, pegando pela frente, para dar o par com essa anterior. Depois, você vai trabalhar mais 2 pegando por trás e 2 pegando pela frente. Então, trabalhe agora essas 5 carreiras restantes do ponto sexta. Depois que você trabalhar as 6 carreiras, você vai arrematar essa parte, fechar a carreira e arrematar. Esconde um pouquinho o fio aqui para dentro dos pontos da base, acabando lá para o lado avesso, para o lado de dentro do trabalho. A parte de cima ela já está prontinha. Se você gostar de uma parte de cima mais comprida, ou que vá mais para cima no pescoço do cãozinho, é só você fazer mais carreiras. Para terminarmos a nossa peça, então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar o comecinho do trabalho para cima. Você vai pegar a agulha de tapeçaria com o lastex. Você pode fazer o lastex da mesma cor do fio, mas nesse trabalho, como nós vamos passar, se for outra cor o lastex, ela não vai aparecer. Você vai cortar o lastex que você tem 1,60 m em 2 partes. Nós vamos trabalhar colocando ou aplicando o lastex com fio duplo, ó. Ele está duplo. E nós vamos aplicar dessa forma. Você vai pegar por dentro do trabalho, ó. Por dentro do trabalho, sem que apareça lá atrás, sempre vão ficando 2 alcinhas do ponto que você fez do início. Você vai passar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas, de todos os pontos, ó. E vai puxando
o lastex ali por dentro. Ó, observe. Você vai passar ao redor de toda essa carreira, só pegando aquelas laçadinhas que ficam por cima do ponto, por dentro do trabalho, até alcançar a outra ponta novamente. Veja que não aparece nada pelo lado de fora. Passe dessa forma por toda a carreira. Quando você terminar de aplicar o lastex e encontrar ponta com ponta, você vai apertar, vai franzir, até ficar, ó, até ficar do tamanho que você desejar aqui, essa parte de baixo para o seu cãozinho, ó. Você pode puxar, depois nós vamos amarrar. Você vai franzir até que fique fechadinha como você deseja. Ó. E depois você vai amarrar as duas pontas. Veja que sobra bastante depois que você franze. Ó, você vai amarrar, dá um nozinho, segura, dá outro nozinho. Ó, e um terceiro para garantir. Depois você corta um pouquinho essa ponta. E essa pontinha aqui sobrou, você pode esconder aqui pra dentro, ó, com a agulha de crochê. Ó. Você esconde aqui pra dentro do trabalho. Ó. Que ela nem vai aparecer, depois você corta a pontinha. Vamos arrematar esse fiozinho do início também, escondendo aqui um pouquinho, por entre alguns pontos, deixando pro lado de dentro e cortando o fio. Ó. Então, pro lado de fora ele não aparece nada, fica fechadinho. E aqui a roupinha ela já está pronta. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de roupinha pro seu cãozinho em crochê.